Fala meu amigo, minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos sobre recrutamento jurídico, obtendo insights do Bruno Nassar, que é um advogado há mais de 10 anos, fundador da LexNautas. A Lex tem mais de 10 mil profissionais do direito no pipeline e ele revela detalhes de como você consegue contratar os melhores advogados para o seu escritório de advocacia. Vários insights super relevantes. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Bruno, vamos começar pelo começo, né? É meio redundância isso, mas enfim, dá um contexto pra gente, cara, por que vocês existem e os diferenciais frente ao processo tradicional que é feito pelos escritórios. Vamos entrar em recrutamento jurídico para a gente entender um pouquinho daquele problema que vocês resolvem. Não, legal. Falar um pouquinho, voltar à minha história, que eu acho que é importante para entender o que motivou a gente trabalhar com a LexNautas, né? Atuo em escritório de advocacia há mais ou menos uns 10 anos e, lógico, não todo esse tempo montando equipe, recrutando, mas boa parte dele. Sempre senti dificuldade. Então, às vezes, o advogado ele fica focado na operação jurídica, né? E ele não consegue dedicar muito tempo que é necessário, porque é uma atividade importante, para fazer o recrutamento. Nem sempre o escritório ele tem uma área de RH bem estruturada, né? Às vezes é um RH mais para fazer atividades mais administrativas, ou ainda um RH estratégico, mas que não existe uma estrutura muito robusta para atender as demandas, né? Diga-se de passagem, acho que os escritórios que tem RH, a gente está falando aí, por exemplo, lá na Melo foi ter RH, depois umas 30 pessoas, sei lá, uns 40, 50. Eu nem sei dizer isso, mas é a média, né? É isso aí. Médio, escritório de médio e grande porte, escritórios menores, normalmente vai ter uma recepcionista para ajudar no atendimento, e essa recepcionista pode ajudar em algum processo seletivo para captar os currículos, né? Ou seja, então, se o cara não se dedicar um pouquinho, né, nesse processo de contratar novas pessoas e tal, ele tá morto, porque ele vai ficar o tempo todo correndo atrás do rabo. Você fica pensando que numa empresa tradicional, que muitas vezes o cara é administrador, que o cara tem formação ali já em administração de empresas, já é uma puta dificuldade contratar bem. Pois é. Imagina um advogado que nunca nem aprendeu a falar com um ser humano, assim. Perfeito. E o cara tá cheio de prazo, né? Sim. Tá cheio de prazo para atender cliente e ainda tem mais essa atividade. Fato. Então a gente sempre sentiu necessidade, sentiu falta de algo mais especializado. Existem soluções para a área de recrutamento, mas não conseguem conversar com a área jurídica. É uma área especializada, né? É uma área com habilidades específicas que você precisa recrutar. Então foi aqui que a gente surgiu, né? A gente viu uma oportunidade de trazer tecnologia para esse processo de recrutamento e atuar para a área jurídica para a gente conseguir poupar. Para mim, é o maior ativo do advogado ou qualquer profissional, que é o tempo, né? Hoje você vai abrir um processo seletivo, você vai receber 100 currículos, né? Desses 100 currículos, 85% não tem os requisitos da vaga, ou seja, 85% do teu tempo você vai analisar candidato que você não vai contratar, né? E você dedica muito tempo. Então, a gente trouxe tecnologia para a gente poder trabalhar no recrutamento, mas sem esquecer das nuances da área jurídica, Cara, que é importante. O que você vê que são os principais erros do escritório pequeno na contratação? Tipo assim, a entrevista, o que o pessoal não pergunta, o que eles não pensam, o que são os principais erros de quem contrata sem uma ajuda, por exemplo, de um serviço? Eu vejo que o erro ele começa na hora que você vai divulgar a tua oportunidade de trabalho. Normalmente, as informações que são necessárias para o candidato avaliar se ele tem um requisito para vaga ou não estão disponíveis. Então, você já começa por aqui. Né? Então, falta informação para o candidato ver se ele tem o perfil. Depois dessa etapa, então, né, divulguei,
tive bastante candidato e vou começar a fazer entrevista, eu acho que é muito importante a análise do perfil do candidato e do fit cultural, né? Que o fit cultural é basicamente esse candidato, né? Ele vai se adaptar ao nosso modelo de negócio, ele vai se adaptar à cultura da empresa. Por exemplo, tem advogados que possuem um perfil, como a gente estava comentando antes aqui do episódio, mais de gestão, né? Então, você tem que entender que ele tem um perfil mais de gestão e você não vai colocar ele para uma atividade mais técnica, né? Então, eu acho que é essa percepção no momento que você está batendo um papo com o candidato. Parece simples, mas não é. Eu até te perguntar o seguinte, cara, a gente agora, não vou dizer que está agora na moda, né? Mas enfim, tá em alta a gente falar que, demite por comportamento, né? Então, contrata-se por comportamento. E aí eu pergunto para ti, eu vou jogar essa bomba no colo aí. Como é que vocês identificam o cara que tem um comportamento adequado para fit cultural no processo que vocês fazem lá? O cara faz piadinha, né? Faz hipotético. Daí não tem erro, né? Existem várias técnicas, né? Que você pode utilizar, desde técnicas bem estabelecidas no mercado, por exemplo, um teste de perfil comportamental que é o DISC, né, em que você vai avaliar o comportamento do candidato, desde bate-papo mais informal, né? Tem um cliente nosso que ele tem o modelo de negócio dele, né, é para advogados mais empreendedores. Então, uma das perguntas que ele faz é entender qual é o objetivo desse cara. Ele gosta do quê, né? Ele se vê feliz executando uma atividade técnica no computador dele ali, né? Sem se comunicar com outras pessoas, ou não, ele gosta do relacionamento, ele gosta de entrar em contato com clientes. Então, são perguntas chaves que você vai fazendo para você tentar entender o perfil desse candidato. Né? Mas hoje o mercado jurídico ele já está assim, maduro a esse ponto, se você percebe que os clientes que vocês têm lá, eles pedem isso, eles vão nessa linha ou não? Os caras geralmente, porque a percepção que eu tenho aqui conversando com, a gente atende milhares de advogados aqui, escritórios, é que os caras estão sempre correndo, sabe, atrás do prejuízo, então no sentido de tempo, assim, falta tempo. E aí quando ele vai contratar, ele quer o cara que resolva o problema tecnicamente. Então a primeira coisa que ele vê, cara, será que esse cara faz uma boa petição? Será que ele vai conseguir cumprir o prazo do jeito que eu preciso? Será que ele entende do assunto? E depois vem o comportamento. Como é que está o mercado? Está maduro nesse ponto? Assim, para resumir como está maduro, na minha visão, assim, quando você fala o cara tem que ter fit cultural. O cara aqui, o cara acha que é advogado. Ele acha que assim, o cara tem que citar Rui Barbosa, né? O cara tem que falar data V. Se ele citar os mesmos autores que eu. Se ele falar isso, ele tem cultura, né? Então pode ser. Não é bem assim. Eu vejo que assim, é um mercado que está amadurecendo, a área jurídica ela vem, né, se atentando mais a essas questões, mas ainda não é muita regra. A maior parte dos escritórios, dos recrutadores, eles vão buscar mais as questões técnicas primeiro para depois fazer uma análise com relação a perfil comportamental. Mas eu vejo uma tendência de mudança, assim. Existem alguns players no mercado que vêm levantando essa bandeira, né? O que é super bacana, né? Trazendo essa conscientização, e os próprios escritórios acabam sentindo isso, né? Hoje você vai ver o índice de turnover em escritórios falando de médio a grande porte, né? É alto. Então ele acaba sentindo... O que é o turnover? Desculpa. É o índice média. Não, o turnover é qual que é o percentual, quer dizer? 20%, depende. 20% ao ano gira. O escritório de 100 pessoas gira 20 na média por ano. É isso aí. Depende muito da região, né? A gente atua em âmbito nacional, então algumas regiões podem ter um índice diferente. Mas é uma média, digamos assim. Então você pense, né? A cada mês você tem que recrutar 3 colaboradores, né? 4 colaboradores. Então isso vai conscientizando, porque aí você vai sentindo na operação jurídica, você vai sentindo no bolso, enfim. Cara, e é muito louco isso, porque os números que você está trazendo batem bastante com até o que a gente tem aqui, né, internamente. Né? A gente brinca lá desde o processo. A gente foi entendendo, enfim, quando a gente começou a dar mais atenção para isso, que a própria divulgação da vaga teve que melhorar muito ela. Sabe? Então, o que você coloca na divulgação, a informação, o cara tem que ser muito bem pensada. Porque você tem vamos colocar uma perda assim, de pessoas que vêm a vaga, você tem potencial, mas cara, a forma como você descreveu não gerou interesse, motivação nele. Ele não clica. Grande, é um cara. troço Como muito criar louco, uma sabe? boa descrição de vaga? Tipo, quais são os pilares para você atrair a pessoa certa? Isso é muito importante, a galera não se atenta muito. Às vezes passa batido nisso, né? Você coloca os dados da vaga ali já era. Existem alguns elementos... Bruno, não querendo te cortar rapidinho, mas só para botar um ponto aqui para dar uma complicada na situação. Para daí você responder que você tem mais experiência que a gente. Sabe o que eu percebo? Tem uma linha meio tênue nisso. A linha tênue é o seguinte,
é quando o cara que está divulgando, se é o próprio advogado, é o RH, parece que muita divulgação você está fazendo um favor de contratar o outro, entendeu? A minha linha é exatamente essa. Quando você está divulgando. Sorte trabalhando nesse Isso, olha, eu vou te fazer um favor, eu estou divulgando essa vaga, é um favor que eu estou fazendo no mercado. E a outra empresa, que, porra, eu comecei a estudar um pouquinho isso via as divulgações, cara, ela queria vender a vaga pro cara, vendia um sonho, assim, sabe? Trabalhar aqui é um sonho. Puta que... Mas assim, a diferença é escrota, velho. Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Qual que tá certo, né? Pra mim é uma tendência, tá? Cara, assim, o principal recurso ativo de uma empresa são as pessoas, né? Você quer atrair sempre os melhores talentos, independente se você é um escritório pequeno, médio ou grande. Você quer as melhores pessoas trabalhando com você, né? Quando você está divulgando uma vaga, você está vendendo a tua empresa, você está vendendo o seu escritório, né? Você não pode fazer algo rápido, algo simples, sem uma visão muito estratégica. Eu vejo que é uma tendência essa construção da imagem. Você está falando do branding do escritório também, né? Você vende o teu escritório para os teus clientes, mas é importante você vender para todos os stakeholders, né? Então, eu acho que a questão de você dedicar mais tempo, você colocar as informações necessárias dentro da vaga, pode tomar um pouquinho mais de tempo, mas você vai ganhar absurdamente de efetividade no teu processo seletivo. Lembra aquele indicador que eu falei para vocês do 85%? Sim. Né, de candidatos que não têm o perfil? Por quê? Porque a vaga não tem a informação necessária. Vai diminuir, teoricamente, se fizer um preenchimento mais apropriado, né? Exatamente. E tem uma outra coisa. A gente mede dentro da nossa plataforma a quantidade de visitas que a gente tem dentro das vagas, né? E a gente consegue identificar que aquelas vagas que possuem mais informações, em que você vende mais a vaga ou a empresa, o índice de conversão ele é maior do que aquelas vagas um pouco mais simples, digamos assim. Bem legal, bem Deixa eu legal. fazer outra pergunta. O que você vê que hoje, digamos assim, o que está mais atual no que chama a atenção dos talentos? Tipo assim, é o nome do escritório, é salário mesmo, é só o financeiro e já era, é benefício, tipo, é home office. O que você vê que mais hoje está chamando a atenção dos caras que são os top de mercado, assim, que estão procurando emprego? Eu acho que varia muito de acordo com o perfil da vaga que você está divulgando, enfim, e o perfil de profissional que você busca, né? Hoje, as vagas home office, elas têm muito mais candidatos do que vagas para trabalhar de forma presencial ou híbrido. Obviamente, né? Se você amplia a quantidade de pessoas que você vai buscar, obviamente que a quantidade é maior. Mas a gente vê que há um interesse muito grande para trabalhar de maneira remota, porque muita gente vinculou isso à qualidade de vida também, né? Liberdade, enfim. Então, se eu fosse destacar um elemento, seria esse, mas é um conjunto de elementos. Pessoas mais inovadoras vão buscar empresas que respiram mais esse ambiente inovador, que dão mais oportunidades, né? Pessoas que têm um perfil um pouco mais clássico, um pouco mais tradicional, é aquele escritório, aquela empresa clássica, tradicional. Então, varia muito de acordo com o perfil. Mas home office é algo que tem chamado puxa muita bastante. atenção. Sabe uma curiosidade que eu fiquei aqui? Vocês, como são os intermediários ali, né? Eu acredito que o candidato ele tenha mais liberdade para falar algumas coisas para vocês do que para falar numa entrevista, né? Ele se prepara muito para uma entrevista. O que são os feedbacks que vocês mais recebem? Assim, depois que vocês preparam, o cara ele vai para a empresa, né? Vai lá para o escritório de advocacia e volta com vocês. Vocês chegam a fazer essa... O cara volta traumatizado, né, cara? O que são as coisas mais Doutor incomuns? Guilherme assim? lá, nossa, me escrachou na entrevista. A gente acaba não fazendo esse trabalho posterior da entrevista para entender, né, as dificuldades que ele teve. A gente faz esse mapeamento de forma muito simples anteriormente, né? Tá. O que a gente identifica de maior, digamos assim, não reclamação, mas o que mais incomoda o candidato é uma ausência de feedback. Então, isso você não é só na área jurídica, né? Fato, E isso todas as você áreas. vê em qualquer área. Então, o que mais incomoda o candidato é isso. E vamos lá, num processo seletivo de 100 candidatos, um vai ser contratado. 99 não serão contratados. E para o recrutador dar feedback para 99 candidatos é um pouco mais complicado. É aqui que a gente tenta ajudar oferecendo tecnologia. Aqui e outros, né? Outros players, enfim. Legal. Então, um dos pontos que eles mais pontuam é isso, que eles gostariam de ter mais feedback com relação a essas entrevistas ou o processo seletivo. Existem mecanismos que a gente, como intermediário, consegue oferecer para o candidato para ele ter essa visão, né? Então, a gente consegue fazer um match entre o currículo dele e a vaga. Então, eu consigo demonstrar essas informações.
Questões mais objetivas. Questões mais subjetivas a gente não consegue alcançar. Né? Você acha que é útil Bem mesmo, legal. assim, em regra, dar esse feedback? Porque eu fico me perguntando isso. Eu faço entrevista direto. Tipo, cara, tem coisas nesse cara aqui que, puta, se eu falar, ele vai ficar puto comigo. Eu nem conheço, acabei de conhecer o cara, já vou dar um feedback. Parece que às vezes eu vou dar um feedback que é só da minha perspectiva sobre ele, assim. Tipo, você acha que realmente funciona esse feedback? Para mim funciona. Vai depender muito de como você vai transmitir e muito da pessoa que está recebendo. Tem perfil, tem gente que não gosta de ouvir, né? Mas acho que esse feedback que você estava falando, ele está até um passo, óbvio, mais completo, quanto mais informação, melhor, mas é um passo atrás de dizer assim, cara, você não foi escolhido. Né? Tipo, é o feijão com arroz também, né? Não, mas eles não querem. Esse feedback mais completo mesmo. Eles querem o feedback mais completo. Por que não? Exatamente. Entendi. Porque assim, eles têm Não é uma normal. percepção... Caraca, velho. Existem 2 cenários. Não, mas é número óbvio, nós estamos falando de advogado, pô. Que primeiro que advogado não erra, né? Então... Existem 2 cenários. Então, o cenário número 1 é o candidato, ele acha que ele tinha condições para a vaga. Então, ele quer saber o porquê entendi. que ele acreditava muito, né? E do outro lado, ele quer evoluir. Existem pessoas que querem saber aonde, né? Não tiveram uma boa performance para melhorar. Eu vejo assim que é importante o feedback. Você não vai conseguir de forma massificada, né, dar essa informação para todo mundo. A tecnologia ela pode ajudar, mas você tem que ser muito claro e ter muito cuidado como você vai transmitir, porque a forma que ele vai receber pode não ser. Acho que o advogado tem que se preparar para dar esse feedback. Tem que se preparar. Eu já passei por isso aqui de dar feedback e ser muito assertivo, assim, ver que a pessoa se conectou. Aliás, naquele momento pareceu, mas já levei uns atrasos. Já levei um atraso uma vez bem forte, assim, que o cara, me xingou e tal, ficou puto. Mas acho que eu não sou falar. Acho que a regra é a pessoa não querer, cara. Na verdade, eu lembrando assim, teve poucas vezes na vida que eu fiz feedback pra quem eu não contratei. E foi só para pessoas que vieram explicitamente pedir feedback. Sabe? Em regra, eu acho que você vai errar mais do que acertar se ficar dando feedback para todo mundo, assim. Sim. Eu acho que a questão do feedback, o candidato que está participando de um processo seletivo, ele também tem que vender a imagem dele. Ele tem que saber, né, se comportar, ele tem que saber apresentar os pontos positivos. O feedback, às vezes, ele vem numa linha de importância, não porque ele ou ela não tinham a habilidade desejada, mas é que na entrevista ou durante o processo seletivo, ele não conseguiu demonstrar aquela habilidade. Então, aqui que eu vejo que é importante. Quem vai receber feedback é difícil, mexe com o emocional, mas se você estiver bem preparado, você vai pegar aquilo como positivo. Útil, cara. Super. Eu acho que o entrevistador ali, acho que ele tem um pouco do feeling, lembrando aqui de alguns processos que a gente acaba fazendo internamente, você sente quando a pessoa te dá essa abertura. Então, acho que o candidato esperto, ele dá essa abertura. Olha, se você puder me passar um feedback, inclusive, das respostas, o cara pode forçar um pouquinho, né? O cara mostra essa abertura, né? E tem uma pergunta que não é sempre que eu uso, mas no final, quando eu gosto do cara, eu sempre faço essa pergunta. E, na verdade, não é uma pergunta. No final da entrevista, eu chego assim pra ele e falo, cara, puta, muito legal a tua história, enfim, tuas qualidades aí, mas eu não tenho certeza se você tem o perfil pra vaga. E deixo assim, tipo, aquele silêncio sepulcral, assim, na mesa. Não tenho certeza. Daí, tipo, tem pessoas que falam, tá, mas por que você não tem certeza? Tipo, o que eu fiz errado? Essa é a pessoa que eu quero comigo, sabe? Vai tentar explorar. Porque a maioria das pessoas falam, tá, putz, pena, né? Juro pra você. Sério? A maioria não fala nada. Sim. Ou se ela fala, não, tudo bem. Aplica a regra A pessoa do que silêncio concorda, ali, a pessoa que não fala nada, pra mim já mostra um perfil ali que ela também é um pouquinho acomodadinha. Mas a pessoa que fala, mas por quê? Me explica. Tipo, pode ser por curiosidade ou pode ser porque a pessoa tem atitude, assim. Mas daí você já tem uma prévia e um feedback aí pra ela. É isso aí. Um ponto que eu acho bem importante destacar, que os recrutadores, em regra geral, eles têm a intenção, né? Nem sempre consegue por conta de tempo, né? Mas, por exemplo, você vai para uma entrevista, tal, você tem 2 ou 3 candidatos, muitos deles tentam dar o feedback mais direcionado, né? Até para privilegiar o tempo que esse candidato teve com relação ao processo seletivo. Então, existe essa preocupação. Nem sempre é possível de se operacionalizar por conta do volume de atividades e volume de trabalho, né? Mas existe essa preocupação. Pô, Bruno, no blog de vocês tem uma matéria super legal sobre plano de carreira, né? Ser crucial para atrair talentos. Cara, conta um pouquinho isso aí que eu achei bem massa, velho. A maioria dos escritórios não tem isso, né? Na advocacia é uma das preocupações. Como é que é essa questão do plano de carreira? Quanto ele é importante? Que tá fazendo podcast, tá silencioso. Fala um pouquinho aí. Estagiário é difícil, né? Dos caras novos aí. Como é que é a questão do plano de carreira ser fundamental aí para atrair novos talentos? O que os escritórios
que é a diferença do escritório que tem, né? E qual é o impacto disso na hora de o cara realmente se candidatar para uma vaga e até ser efetivado, ser escolhido? A questão do plano de carreira, eu vejo que a importância dele, ele é importante durante o processo seletivo, né? Mas ele vai ser mais importante na jornada desse profissional dentro da empresa e dentro do escritório. É importante, né? Vai atrair candidatos. Eu tenho as minhas dúvidas se o fato de você destacar que você tem um plano de carreira, né, vai conseguir maximizar a quantidade de profissionais que vêm interessados na tua oportunidade de trabalho. Mas durante a relação entre esse colaborador e a empresa, ele é super importante. Perspectiva de crescimento, né? Às vezes a gente vê aí profissionais que estão em escritórios ou empresas que acabam optando por outras oportunidades de trabalho por questão financeira e nem seria algo tão expressivo, né? Se ele tem uma visão, né, do caminho que ele vai percorrer dentro da empresa, dentro do escritório, isso dá uma perspectiva para ele de crescimento. Eu acho que é essa a questão. O candidato, a candidata, o profissional, ele tem a perspectiva da onde ele consegue chegar dentro daquela empresa ou escritório e ele pode avaliar se isso está de acordo ou não com as pretensões pessoais e objetivos que ele tem. E o que você diz Bem assim, legal. às vezes nem precisa estar tão, criado um plano de carreira estruturado, com anos, metas, mas você falar mais sobre isso, né? É isso tipo aí, assim, às é vezes isso aí. tentar na cultura, falar aí nos treinamentos, ou o gestor ter isso no papo ali individual, né? Às vezes nem precisa ser um plano, mega estruturado de carreira que contratou uma empresa terceirizada para fazer, né? Perfeito. Eu estava lendo um livro esses tempos atrás, eu não vou lembrar o título, depois se eu lembrar eu falo aqui, mas que fala sobre a cultura, né, dentro das organizações. E ele faz esse paralelo, não sobre plano de carreira, mas dizendo sobre você documentar a cultura e você vivenciar essa cultura. É a mesma coisa. Cara, não adianta você ter um plano de carreira super bem estruturado, que vai estar lá no Word, vai estar em algum lugar, e você não fomenta isso no dia a dia. Então isso é super importante. Você pode não ter isso documentado, né? Mas você tem que vivenciar, você tem que falar, você tem que demonstrar, né? A questão é, ele tem que ver que isso é real, não que isso é algo criado, né, para ficar na parede. O comportamento sempre é mais importante, né? Bom, se você gostou desse conteúdo aqui, deste corte, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo completo, que a gente fala sobre correspondente jurídico, treinamento, cursos que as pessoas querem, que os advogados precisam, né, para manter a equipe motivada e também como fazer a contratação dos melhores profissionais de mercado. Vou deixar o link para você ver na íntegra e quero te recomendar também 2 conteúdos, 2 vídeos que estão bombando por aqui, mas antes disso vou te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, sua crítica, sua pergunta e nos diga se está sendo útil, se está sendo relevante este conteúdo para você. Os 2 vídeos que eu vou te recomendar, um deles a gente fala sobre Instagram para advogados, como bombar nessa rede social, com algumas estratégias, alguns exemplos simples, e o segundo sobre como captar clientes na advocacia com estratégias bastante eficazes e que sempre vão se manter em alta. Então dá uma olhadinha nos conteúdos e depois nos deixa, obviamente, o seu feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!